Paz, Senhor, irmãos. Vamos orar. Você vai traduzir em japonês, espanhol, inglês? Não hablas espanhol? Um pouquinho, mas estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. E vamos orar primeiro. Ontem estive lá em Guma. Senti muita graça do Senhor. Senti os céus abertos, a alegria do Espírito Santo. E eu acho que eu vou mudar para lá. O que você acha, pastor? Posso? Dá jogo? Estar no Japão não importa se estou lá em... Como se chama aquela ilha maravilhosa? Né? Okinawa, né? Tá bom. E nesta manhã, orando ao Senhor, na verdade a gente não conseguiu dormir, né? E era 5 horas da manhã e ainda o Senhor me visitando de uma maneira extraordinária. E eu quero trazer uma mensagem da parte do Espírito Santo. Que bom que você está aqui nesta manhã. Eu quero começar orando ao Senhor. E talvez quem não me conhece aí, levante a mão, quem não me conhece? Todos me conhecem. Você não conhece? Está vendo? Sempre tem alguém que não conhece, né? Eu sou o pastor Javier. Eu sou do Brasil, na verdade sou peruano, né? E estou a serviço do Senhor agora, auxiliando o pastor Lucas. E quando o Senhor levar o pastor Lucas para o Brasil, aí nós daremos continuidade a esta obra maravilhosa. Estamos aqui, né, no Brasil, eu, sozinho, desde 1991. E desde então, em 96, 97, eu conheci a graça do Senhor através do nosso pastor Fernando Takayama. E desde então, essa graça tem feito parte da minha vida. Hoje estou aqui com minha esposa, né, Valesca, né, chamo ela de Costelinha Gospel, né, que ela sempre está comigo, acompanhando sempre onde eu estiver. E aí, se Deus quiser, daremos continuidade a esta obra e deixar tudo nas mãos do Senhor, né? Orando comigo. Vamos curvar nossos olhos, nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, nós queremos fazer valer o sacrifício eterno do Teu Filho. Nós queremos, Senhor, pedir que o Espírito Santo venha trazer as boas novas ao coração da Tua igreja. Nós curvamos diante de Ti, após termos louvado o Teu nome, Pai. Que a Tua palavra, como rios de água viva, venha do trono da graça, Senhor, inundar os corações dos Teus filhos nesta manhã. A congregação reunida diante da Tua face é para o Senhor receber o que temos de melhor. A adoração perfeita da nossa alma, fruto da Tua palavra que habita em nossos corações. Pedimos, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor nos lave através do sangue do Teu Filho. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos, meu Pai, através do sacrifício eterno do sangue derramado na cruz. Dá-nos, meu Pai, o Espírito que renova o nosso entendimento. Por isso, Pai, te pedimos, santifica-nos nesta manhã. Também fazemos valer o sacrifício do Teu Filho, no qual, imolado na cruz, se entregou para nos justificar, levando sobre si todo o mal, toda a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós te pedimos, meu Pai, fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai começar a traduzir a partir da palavra? Amém.
E ainda não estou acostumado a ter um assistente do meu lado fazendo a tradução das coisas. Preciso me adequar, né? Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. コリント人の手紙1の13の13お開きください。 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 13, fala ao respeito da definição do amor. O que é o amor segundo o conceito de Deus. このコリント人の手紙には、すなわち愛について語ることが書かれているんですけれども、神の御方に対して神がどう愛を捉えているのか、神がどういう愛を持っているのかということについて話しています。はい、O versículo 13 diz assim: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. このように、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛とこの3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。 Este versículo diz o que deve permanecer em nossos corações. この聖句には、私たちの心にとどまるべきものが書かれております。 Mas não só permanecer, mas também dar o seu fruto. でもとどまるだけではなく、そこで実を結ぶことなんです。アメン。 Obra da fé, obra da esperança e a obra do amor que vem de Deus. 信仰と希望と愛との働きが、神から来るんです。 A obra de Deus, ela é feita nos homens através do Espírito Santo. 神の働きというのは聖霊を通して私たち人間に伝わってくるものなんです。 Porque a esperança é o segundo item antes do amor e depois da fé. なぜ希望が、2つ目のものなのか、信仰と愛に包まれている2つ目のものなのか。 A fé é o primeiro contato com Deus. Crer. 信仰というのは、一番最初に来る、神とのつながりのことです。 A esperança é o que sustenta a tua fé. 希望というのはあなたの信仰を満たすものなんです。 E a esperança é que te leva a conhecer o verdadeiro amor. そして希望というのはあなたを、本当の愛に導くものなんですね。 Por isso que a esperança é o sustentáculo, o que sustenta tanto o que você crê, o que você espera que Deus faça porque Ele te ama. だからこのうちで最も大いなるもの、そして私たちに一番働きかけるものっていうのが愛、それすなわち愛なんです。アメン。 A Bíblia diz que, por exemplo, a fé sem obras, ela não tem vida, ou seja, ela é morta. 信仰なしの働きというのは、生きていないものなんだというふうに、聖書には書かれています。 A esperança que se vê, ela não é a esperança. 私たちの目で見えるような希望というのは希望というものではないんです。 E amor que se fala não é o verdadeiro, mas sim o que se sente. そして語られる愛っていうのは本当のことではなく、私たちが心の中で感じるものなんです。ね、 Vou citar um exemplo de como Deus ama
incondicionalmente quando ele encontra a fé em alguém que crê, que espera que aconteça alguma coisa e por Deus amar o seu filho exerce o poder da palavra para o milagre acontecer. そして、神の働きが信仰があるものに比例して、あるということについての話です。アメン。 Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 7, depois o 10 e 11. ヨハネによる福音書の9、1の7から12。 Aqui narra-se a cura de um cego de nascença. Um homem que nasceu sem poder enxergar, desde quando ele teve contato com este mundo. ここではある盲人の話について、語られているんですね。その盲人というのは、生まれた時から目が見えない人だったんですね。この世に、誕生した頃から目が見えないものなんです。はい、 Vamos ler 1 João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o óleo os olhos do cego. E disse-lhe ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e se lavou e voltou vendo. Versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, me lavei e vi. アメン。ヨハネによる福音書9の1から7読みましょう。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねて言った。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければならない。夜が来る。すると誰も働けなくなる。私はこの世にいる間は世の光である。イエスはそう言って地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアム、使わされた者の井の池に行って洗いなさい。そこで彼は行って、洗った。そして見えるようになって、帰っていった。10。そこで人々は彼に言った。では、お前の目はどうして開いたのか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムに行って洗えと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。人々は彼に言った。その人はどこにいるのか？彼は知りませんと答えた。Amém. Aqui, trazendo pouquinho da história, o Senhor Jesus passa e vê um homem cego. E ele sabe que é de nascença. O Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas e todas as pessoas, e principalmente todos os sentimentos. Existem versículos na Bíblia
no qual o Senhor Jesus Cristo disse assim: e conhecendo os pensamentos e sentimentos dos homens, ele diz uma palavra. イエスが道を通っておられた時に生まれつきの盲人を見られたんですね。そしてイエスは皆の心の内に何があるのか、どんな思いがあるのかということをすべて把握しています。ね。 Aqui os discípulos perguntam para o Senhor Jesus: quem pecou? Ele, que está cego, ou seus pais que geraram este homem e está cego? そして、弟子たちはイエスに尋ねて言ったんですね。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためなんですか？本人が犯したんですか？それともその両親が犯したんですか？ Eles estavam fazendo referência à palavra do Velho Testamento. これらのことは旧約聖書のことを旧約聖書で得た知識を得て、言っていたことなんですね。アメン。 No Velho Testamento, tanto no livro de Crônicas como Êxodo, Levítico, Deuteronômio, existe uma definição no Velho Testamento de que aquele que nascesse imperfeito era justamente a condenação da primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Seria maldito e mal amaldiçoado. Por isso, nasceria com a imperfeição física de todo homem que tivesse cometido pecado nas suas descendências. 旧約聖書では多くの聖句に、こういうことが書かれています。不完全に生まれたものというのは世代を通し、呪われ、それが身体的に響くものであるというふうに書かれているんですね。Os discípulos estavam dizendo que alguém havia pecado, ou ele, de alguma maneira, ou seus pais, trazendo o pecado dos antepassados para que ele estivesse nessa situação. Mas o Senhor Jesus disse: não é uma questão de pecado. É uma questão de simplesmente manifestar o quê? As obras do Pai. E essa é a questão que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. そして、だからこそ、旧約聖書で書かれていた知識を得て、弟子たちは言ったんですね。じゃあ誰が罪を犯したのか、その人自身なのか、それともその人の、両親なのか、誰が罪を犯したのだろうかというふうに、イエスに尋ねたんですね。するとイエスは、それは違うよというふうに、訂正しました。そして彼は、私たちは私を使わされた方の技を昼の間にしなければない、夜が来るとすると誰も働けなくなる。そしてこの世にいる間は、世の光であって、ただ神の御業が彼の上に現れるためであると、言って彼らのことを正したんですね。それについて今日話していきたいと思います。アメン。 Porque no versículo 3 de João 9 diz: ni ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. 3に書かれているようにイエスが答えられたんですね。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。 A obra da fé, a obra da esperança e a obra do amor. Essas três manifestações, elas andam juntas na nossa vida. そしてそれが先ほど言った信仰と希望と愛とを実現させるために必要になってくる。そしてこの3つは一つになって私たちの心の内に生きていくんです。No versículo 6 tem um segredo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fez
com que a terra se misturasse com um cuspe. Não tem nada a ver com cuspe. O que sai da boca do Senhor é virtude. O que Ele colocou na terra para se misturar com a criação dos homens foi a sua palavra. A palavra saiu da boca do Senhor Jesus, o qual tinha que se misturar aqui na terra para que todos os que estavam observando pudessem entender que o Senhor Jesus tinha a palavra que saiu da boca dele como água que abre os olhos, que abre o entendimento, mas era necessário misturar nesta terra onde todos nós, naturalmente, fomos gerados, fomos criados, como todo ser humano, ele nasce nesta terra. Amém? そして、6節目に、あるヒントが隠されているんですね。イエスはそう言って地に椿をし、その椿で泥を作り、その泥を盲人の目に塗って言われた。なぜイエスは、盲人の目に土と唾を混ぜて、塗ったんでしょうか。イエスはこの土が唾と混ざるためということを、言ってるんですけれども、実際には唾ではないんですね。こう私たちがペッてやって出てくる唾ではなくて、イエスの口から出たものであるということの比喩であって、それはイエスの言葉が出たということ、そして皆が生まれ育ったこの土が、イエスの言葉と、混ざり、そしてそれを目に塗ることであるんですね。アメン。O Senhor Jesus, Ele sempre faz de formas diferentes que a palavra se cumpra. Ele não segue padrões humanos, ele não segue características de coisas naturais, senão não seria o Filho de Deus. O Senhor Jesus trabalha de múltiplas formas, de várias maneiras. Às vezes nós vemos e pensamos que o Senhor trabalha dessa maneira e acabamos pensando que o Senhor irá fazer conforme o nosso pensamento e o nosso sentimento. Mas nem sempre, eu diria que quase nunca ou nunca Ele irá fazer conforme nós pensamos ou conforme nós sentimos. Por quê? Porque a fé que você tem só é conhecida por aquele que gerou a fé em teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse: tem fé? Tem em você mesmo. Tem esperança? Tenha em você mesmo. Tem amor? E tudo isto é fruto da palavra que você ouvir. Se você ouvir palavras que só te acusam, te condenam, que gera justamente um sentimento diferente do que o Senhor Jesus Cristo trouxe, por essa palavra você viverá. Mas a palavra da graça, que é a genuína e verdadeira, aquela que causa alegria, a fé, a esperança e o amor, essas palavras que devemos constantemente procurar para que a nossa alma fique sempre aliviada e livre de qualquer peso, porque uma palavra, ela pode matar, roubar e destruir a nossa vida. Amém? そして、先ほど言ったように、イエスはいつだって自分の方法でやるんですね。私たちがイエスっていうのは要は括りに入っていないんですね。決められているものの中で働くっていうわけではなくて、私たちが予想もしない感じで予想もしない、ことごとに、働きをかけるんですね。それがどういうことかっていうと、私たちがたまに自分で考えて予想して、この祝福を、私はもらいたいなど、この祝福を私が、欲しいというふうに考えてしまうことがあるんですけれども、実はそうではなく、イエスは自分の方法で、私たちに働きかけていくんですね。そして、信仰と希望と愛、これを覚えておいてください。
私たちが聞く言葉によって私たちは生きていきます。だから私たちがこの世の言葉をずっと聞いていったら、私たちはこの世の人たちと一緒になってしまう。ですけれども、私たちがイエスの言葉をずっと聞いていけば、それだけで満たされていくんですね。アメン。 Amém. Qual a diferença entre Bartimeu, o cego, e o cego de nascença? Bartimeu não é nome. Bar significa filho. Timeu, o nome do pai dele. Então é filho de Timeu. Ele é diferente do cego de nascença. Por quê? Porque o cego de nascença, ele não viu o Senhor Jesus quando foi curado. E não se tornou discípulo dele. Foi curado, recebeu a bênção, recebeu a cura. Ele foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos na água. Mas eu pergunto, quem levou o cego de nascença até o tanque de Siloé? Imagina por um instante você não ver, mas ouvir. E alguém unge os teus olhos com lama, ele nem viu como foi feito, coloca nos seus olhos e ele ouve. Agora vai no tanque do Siloé. Alguém o levou. Significa que alguém que está sempre perto de você, que tem a palavra da graça, pode abrir os teus olhos para você enxergar que há um rio que desce do trono da graça, na qual os teus olhos, como o colírio que disse o livro de Apocalipse, te recomendo que compres de mim colírio, disse o Senhor Jesus, para que vejas o quê? A glória de Deus, para que vejas quem eu sou, para que vejas que eu estou contigo. O colírio não é nada mais que um líquido. O tanque de Siloé não é nada mais que o Espírito da graça que te faz entender que tudo é possível àquele que crê. バルトメオと、生まれつきの盲人との違いっていうのは、それすなわち生まれつきの盲人というのはそれこそ癒されて白飴で、土と、唾が混ざったものを洗い流してというふうに、言われたんですね。ですけれども、どうして盲人がそこまで歩いていけるんでしょうか。誰かが生まれつきの盲人を、シロアムの池まで連れて行ったんですね。そして、誰かがいるということは、私たちの一緒にいつもいるということになるんですね。要は、私たちが盲人になっているとき、目で物理的に目で見えたとしても、たまに自分で見たくもないものを見たくもないということで、してしまうんですけれども、そういった時に私たちをシロアムの池まで、連れて行ってくれる。私たちに、土と唾を、あそこでこう作って私たちに塗ってくれる誰かがいるんですね。そして、私たちがこのようなことを見るため、どうして見なければいけないんでしょうか。私たちには物理的な目があるのに。それは、なぜかというと、私たちにイエスが私たちに神の栄光を見せたいからなんですね。アメン。Tanto assim que este homem, ele não sabia quem tinha feito esse milagre quando perguntaram-lhe, né? Como se te abriram os olhos, que está no versículo 10? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Ele ouvindo, obedeceu e alguém o ajudou e o conduziu até as águas. Significa aprovar, a ele experimentar, para poder enxergar. Mas até então ele não sabia, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus é uma coisa,
você ver a glória do Senhor Jesus é outra coisa. Amém. 10読みます。そこで人々は彼に言った。では、お前の目はどうして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムに行って洗えと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼は、生まれつきの盲人というのは、まず聞き、イエスの言葉を聞き、それに従って、誰かに連れて行かれ、そしてそれを味わって、それから見えるようになったんですね。彼はこの盲人というのは前に、イエスの話とか前にイエスの存在っていうのを聞いたことはあったんですね。ですけれども、人々が聞くことと人々が見ることということには違いがあるんです。アメン。O Bartimeu, não sabemos o nome dele, mas segundo os luteranos, a igreja luterana, eles dizem que Bartimeu, o Timeu, era um homem judeu que lutou contra os romanos na época da escravidão. Ele foi uma das pessoas consideradas justamente como se fosse um revolucionário a favor do povo de Deus, lutando contra a escravidão. Então, dizem os luteranos, segundo as histórias deles, que, inclusive registradas, que esse filho de Timeu, Bartimeu, furaram os olhos dele justamente para que ele não seguisse os passos do seu pai. Mas se isto é verdade, significa que o Senhor Jesus Cristo, vendo Bartimeu, trazendo a visão para ver o Senhor Jesus, ele iria se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Por isso que a diferença entre Bartimeu e o cego de nascença é que os dois tiveram justamente voltar a ter a natureza de todo homem de poder ver. Mas a diferença é que um, quando abriu seus olhos, viu o Senhor Jesus e o seguiu imediatamente. O outro, de nascença, ele foi até um determinado lugar com a ajuda de alguém. Por isso que a igreja é isto. É comunhão, é unidade, ajuda constante, mútua, levantar o caído, ajudar os aflitos, visitar os doentes, orar pelos necessitados, para que possamos ser cada vez mais fortes. Unidos, somos mais fortes em Cristo Jesus. Você crê assim? Diga amém. 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 先ほど、言ってなかったことがあるんですけれども、バルトメオっていうのはまずバルっていう意味が子っていう意味なんですね。そしてトメオっていうのは父なんですね。だから、父の名前だったんですね。だからバルトメオっていうのはトメオの子供という意味でバルトメオになるんですね。そしてこのバルトメオと、ある研究者たちによると、このバルトメオっていう、トメオ、バルトメオのお父さんのトメオっていうのは、ユダヤ人であって、奴隷時代にローマ人と戦っていたものだったんですね。そして、それこそ研究者によると、バルトメオが、盲目にされた理由っていうのが、このトメオと同じ道を歩んで、奴隷時代の人たちと戦わせないようにして誰かが、彼の目を塞いだんですね。だから彼がバルトメオという名前になったんですね。そして、なぜ塞いだのかというと、その時の人々たちが、彼はまた脅威になるんだろうなというふうに恐れがあって彼の目を塞いだ。そしてもう一つの理由があって、彼が見えるようになっていたらイエスの弟子になっていたというふうに思っていたからなんですね。そして、生まれつきの、盲人とバルトメオのように後から、目を塞がれたものっていうのは2つの違いがあるんですね。まずバルトメオっていうのは、誰かからこう
目をやられて、それで後からイエスが治してくれた。そしてイエスの後をついていってイエスの弟子になった。そして、生まれつき盲人であった人は、イエスのことを知って、そしてその後他のところに行ってしまったんですね、池の方に。でも彼は、ただただイエスのことを忘れたんではなく、ここにも書かれているように、人々に、彼は言ったんですね。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュラムに行って洗えと言われました。要は彼も福音を述べていたんですね。アメン。Salmos de número 34, versículo 19. Por que só ele tem água? Eu não tenho. Por que só ele? Cadê a minha? Ah, tá aqui. Já ia pegar dele já, a água dele. Estava escondido aqui, Biel. Salmos de número 34, versículo 19. O que realmente disse Davi a respeito das aflições da nossa alma? Ele disse assim: muitas são, Salmos de número 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, do justificado, mas o Senhor o livra de todas. 詩編34の19、読みましょう。正しい者には幸いが多い。しかし主はすべてその中から彼を助け出される。アメン。Ainda no Salmos de número 34, versículo 4. Porque ele sabe que o Senhor o livra de todas as aflições. A resposta está no versículo 4. Buscai ao Senhor